Cada signo do zodíaco rege uma parte do corpo humano, influencia nas virtudes e nos pontos de vista filosóficos. Então, Áries domina a cabeça, o idealismo. Touro, a laringe, o racionalismo. Gêmeos, a região da simetria, a matemática. O Câncer, o tórax, o materialismo. O Leão, o coração, sensualismo. A Virgem, o plexo solar, o fenomenalismo. A Libra, as ancas, o realismo. Escorpião, os órgãos de reprodução, o dinamismo. Sagitário, a coxa, o modernismo. Capricórnio, os joelhos, o espiritualismo. Aquário, as pernas, o pneumatismo. E Peixes, os pés, o psiquismo. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil. Idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para este encontro. Peço a proteção do Mestre dos Mestres Jesus, da hierarquia angélica, dos patronos de nossa venerável ordem, Príncipe Mumford, Swami Vivekananda, Elifas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, que nos proteja e oriente para falarmos sobre o tema proposto para esta noite. Os símbolos sobre os 12 pontos de vista filosóficos. 2 vezes ao ano nós podemos trazer esse tema para estudo. Em janeiro, 25 de janeiro, aniversário da fundação da cidade de São Paulo. Em setembro, data comemorativa da independência do Brasil, ocorrido também na nossa capital. Devemos observar a data de fundação e as características geográficas da cidade. São Paulo de Piratininga foi fundada em 25 de janeiro de 1554, com a construção do Colégio de São Paulo por 12 padres jesuítas. Na sua placa de fundação, que está na igreja do pátio do colégio, diz o seguinte: aqui, sobre a cruz de Cristo, nasceu esta cidade dedicada ao apóstolo Paulo, pelos jesuítas Padre Manuel da Nóbrega e o irmão José de Anchieta, entre outros, a 25 de janeiro de 1554, depois de Cristo. Tanto a capital como o estado estão sob a proteção de São Paulo. Quem foi São Paulo? São Paulo apóstolo. Nasceu viveu de 5 a 67 depois de Cristo. Foi um apóstolo de Cristo. Foi um dos maiores pregadores do cristianismo, autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo, nome hebraico, e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. Depois seu nome passou a ser Paulo, latim. A caminho de Damasco, Saulo teve a visão de uma luz incandescente e ouviu a voz de Jesus que lhes indagava sobre as perseguições. No mesmo instante ficou cego e durante 3 dias entregou-se a orações. Escreveu a primeira e a segunda carta aos Coríntios. 13 epístolas. Epístolas são cartas, são mensagens, onde ele escrevia de uma cidade para outra. O Senhor o enviou a um discípulo chamado Ananias, que lhe impôs as mãos, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17.
Pouca gente lembra disso em qualquer uma dessas duas datas que nós colocamos aqui. Aliás, acho que ninguém pensa muito quem é o protetor da cidade, quem é o santo protetor de São Paulo, né? A cidade é formada ao redor de uma escola, uma igreja e uma casa, um feliz augúrio. O local, o Planalto de Piratininga, no interior da floresta, no alto da serra, a 600 metros acima do nível do mar, um planalto de clima temperado, solo fértil, próximo a um porto, protegido por cadeias de montanhas, Serras do Mar e Cantareira. Duas coisas importantes que nos abriga dos ventos fortes, das destruições das cidades. Rios que garantiu a comunicação com grandes cursos d'água, permitindo o avanço dos moradores em todas as direções. O Rio Tietê, o rio, ao contrário, que não corre para o litoral como a maioria dos rios brasileiros. Durante muito tempo, a única estrada para o interior. Cruza a capital de São Paulo, percorre 1.100 quilômetros, cruzando o estado na direção sudeste e noroeste, como uma faixa azul. Divide o estado ao meio, indo desaguar no Rio Paraná, formando a represa de Ilha Solteira. Lugar por onde passa a linha energética esotérica do sonho de Dom Bosco. Existe uma outra linha que cruza Brasília, mas essa é 15 graus, 20 graus paralelo. O Trópico de Capricórnio, que divide São Paulo com Guarulhos e corta todo o estado. São Paulo também foi previsto pelo filósofo alemão Hermann Kepler e pelo psicanalista suíço Carl Gustav Jung, ambos da Escola de Sabedoria da Alemanha, Darmstadt, como o centro de onde partiria a orientação espiritual da humanidade para os próximos anos a partir da década de 70. Diante dessas informações, acredita-se que Antônio Olívio Rodrigues conhecia bem essas informações para escolher um lugar tão privilegiado para instalar o círculo esotérico da comunhão do pensamento, cuja sede estaria sob a proteção cósmica. Esses dados estão no História Secreta do Brasil, de Cláudia Bernardi de Souza Pacheco, da editora Próton. Não podemos esquecer que a cidade é cercada de forças espirituais representadas pelo triângulo das três igrejas. São Paulo, a catedral, São Bento, o mosteiro, e São Francisco, fora as outras demais igrejas. Então, um triângulo muito forte de proteção espiritual. E que nas diversas direções encontramos inúmeras ordens, todas localizadas nesse centro. Templos religiosos que aqui são localizados. Então, Federação Espírita, Igreja do Carmo, São Consolo do lado da nossa loja, Loja Teosófica, o Templo de Salomão, Ordem Rosa Cruz, Eubiose, Maçonaria, Budismo, Ortodoxas, Antroposofia e assim por diante. Nós encontramos todas dentro desse pequeno espaço que é a capital. Ainda a força que traz todos os povos aqui reunidos, né? Portugueses, espanhóis, italianos, libaneses, armênios, latinos, peruanos, bolivianos, venezuelanos, haitianos, japoneses, chineses e tantas outras pequenas civilizações que estão aqui junto conosco, para que a gente possa realmente colocar em prática as colunas da nossa ordem de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. E aí, observando o que nós temos na fachada do nosso prédio principal, que é a sede do Círculo, a biblioteca, a sala de meditação. Ali nós vemos, no alto do nosso prédio, o globo. O globo, a esfera, que é um símbolo da totalidade do universo e de Deus. Traduz a perfeição, o poder e a expansão. E por essa razão foi escolhida como símbolo dos imperadores e dos reis em muitas nações, como foi no caso da esfera armilar,
como símbolo de Portugal. Símbolo de domínio sobre o espaço, conhecimento e cultura. É a representação em escala reduzida do planeta Terra. O seu formato esférico, ele representa a superfície terrestre de maneira mais fiel que o planisfério. E nele está contido os pontos cardeais. É de fundamental importância nós sabermos nos posicionar diante desses 4 pontos cardeais, e nós pedimos proteção para os 4 arcanjos cardeais, também que se colocam nesses 4, norte, sul, leste e oeste. Na hora de meditação, devemos saber como nos posicionar em relação à posição do nascer e do pôr do sol. Isso está no nosso livro de instruções. E aí é bom lembrar, né? Devemos nos lembrar que todo esse livro de instruções, as pessoas que o criaram, pertenceram a uma época em que a espiritualidade e a consciência da humanidade deveria fazer parte da liberdade de cada um, buscando o conhecimento e a religião como um plano espiritual através do esforço, do conhecimento e do autoconhecimento. Enumerar e descrever os símbolos que ornamentam o nosso templo, tanto externamente como internamente, de forma direta e descritiva, seria repetir tudo o que está no nosso livro de simbologia. Mas também devemos fazê-lo para os filiados recém-chegados, relembrar os membros filiados há mais tempo, fazer uma leitura de simbologia de uma forma mais dinâmica e que envolva uma observação mais apurada. Vivemos numa época em que não há nada para ser destruído, porque tudo está para se refazer, porque tudo está destruído. Palavras de Eliphas Levi. Devemos reaprender a observar a natureza, como sempre falo em relação às festas cristãs, a observação da obra de arte. A observação da obra de arte, um quadro de Rafael poderá levar meses, se a gente seguir uma orientação de goetheanística. E cada dia iremos descobrir algo novo, e ao final teremos uma vivência que não imaginaríamos se simplesmente olhássemos a obra sem uma análise mais profunda, sem meditarmos sobre ela. Para obtermos uma concepção objetiva do mundo, dos símbolos ou de qualquer tema, não podemos vê-los apenas com o enfoque de uma cosmovisão unilateral, e nem sob o ponto de vista do maniqueísmo, que se baseia na ideia de bem e mal, Deus e demônio, bonito e feio, alegria e tristeza, só nessas 2 polaridades. O mundo, um fato, uma situação, só se manifesta verdadeiramente a quem sabe vê-lo de todos os lados, de muitos pontos de vista. A unilateralidade é a maior inimiga de todas as concepções do mundo, segundo Rudolf Steiner. Através do ideal da nossa ordem de progresso espiritual, do que deve estar ativamente presente em nossa consciência, para podermos ser capazes de fazer descobertas, de gerar ideias novas, para nos tornarmos fecundos em nossos esforços criativos, o grande segredo, o mistério, o grande arcano é o fermento, cuja presença estimula a vida espiritual e anímica do homem. E os símbolos são portadores desse fermento e os comunicam de forma capazes de recebê-los. Em Noções de Simbologia Esotérica nos diz que é preciso que tenhas o espírito bem aclarado ou ao menos uma forte vontade para compreender esses simbolismos. E que esta compreensão só será alcançada através da meditação, do estudo, para poder compreender os seus diversos aspectos e apreciar a sua beleza como expressão de além do que podemos perceber através dos sentidos. Pode ainda não
nós viemos a nossa fachada, uma parte foi recuperada, outra parte ainda não, por causa de ser muito alto, de ter dificuldade para nós conseguirmos fazer isso, mas a sua reestruturação, a sua restauração já deu uma outra visão para a nossa fachada da biblioteca do Círculo Esotérico. A fachada, a 20 metros de altura, ostentando uma formosa cúpula iluminada em forma de globo, a qual representa o mundo. Ela tem 4 janelas que dão para os 4 pontos cardeais. Em forma de arcada de nicho, no centro, o gênio da luz e o mistério. À direita, o gênio do esoterismo e à esquerda, o gênio do trabalho. Gênio é aquele que em sua arte pratica a sabedoria, de acordo com o objetivo de seus membros superiores. Espírito benéfico ou maléfico, que segundo os antigos, presidia os destinos de cada um. Da cidade, de certos lugares, era responsável pelo desencadear de determinados fatos, forma humana bela e perfeita, com a missão de intermediários entre os deuses. O primeiro quadro que nós vemos, o gênio da luz e do mistério, tendo em sua mão direita um facho de luz e na esquerda um triângulo, onde está gravado em ouro o nome sagrado de Jeová em hebraico, Yohevoe, que significa o ente que foi, que é e que será. E a seus pés, em silêncio, a esfinge, que representa o mistério. Encabeça essa estátua em forma de arco, um dístico em que se lê a frase de Juvenal, Vita impedere vero, dedicai vossa vida à verdade. O segundo gênio do esoterismo, em atitude de concentração, medita sobre o problema da vida. Tem sua mão direita apoiada numa caveira que sai de uma pira e está colocada em cima de uma coluna contendo alguns livros com a inscrição Nocte te ipsum, conhece-te a ti mesmo, famosa frase. Terceiro, o gênio do trabalho. Diz-nos, em silêncio, que pela ciência e pelo trabalho, tudo se consegue na vida. Ao centro abaixo, dentro de um triângulo de asas, as asas do pensamento, símbolo do círculo esotérico, da comunhão do pensamento. Acima das janelas, na sacada, vê-se 3 baixos relevos em feliz concepção artística. Mais 3 quadros em alto relevo. Primeiro, a ciência, representando a astronomia, a matemática, a física, a química e a medicina. O segundo baixo relevo, a revelação. Vemos o maior dos iniciados, o amado Mestre Jesus, curando, dando passes. E o terceiro, no baixo relevo, o trabalho. Então, vemos os símbolos da lavoura e de todo o trabalho. Esse conjunto é de uma beleza admirável. Em cima da sacada encontram-se 4 colunas representando simbolicamente as 4 palavras do nosso lema: harmonia, amor, verdade e justiça. Ostentando os mesmos 4 gigantes, os cariátides, de musculatura forte. Ele está nos dizendo, no seu silêncio, que devemos ser fortes e resignados, para suportar todos os reveses de nosso destino e para vencermos as lutas a que estamos sujeitos. Na sacada, ostentam-se os diversos símbolos de fraternidades ocultas. Nas laterais, as estrelas de 5 pontas, que representam o homem no gozo de todas as suas faculdades, o homem perfeito. Essas estrelas de 5 pontas têm para cima, uma ponta para cima, 2 para cada lado e 2 na horizontal.
A de cima está a cabeça do homem. As da horizontal, o homem com os braços abertos e esticados. E as de baixo, o homem com as pernas abertas. Muitas rosáceas, 6 rosáceas, com 8 partes intercaladas. Todos símbolos para serem estudados, decifrados e intercalando 2 a 2 pelo simbolismo da cruz. O 8 é, entre outras coisas, o número da ordem e do equilíbrio cósmico. Ele desempenha um importante papel no hinduísmo, no budismo, por ser o número dos raios da roda da lei. 8 pétalas para a flor de lótus, 8 caminhos que levam à perfeição espiritual, 8 guardiões do espaço, o 8 é o número da grandeza. Na porta de entrada temos uma porta entalhada também com a figura da esfinge, com os 4 animais, de uma beleza fundamental, várias vezes já destruídas, né? Tentado destruir a porta, mas ela continua lá. Mas ainda tem outros quadros acima. Mas o que nos interessa hoje é no nosso centro da nossa biblioteca, bem acima de tudo aquilo, nós temos no centro a figura de Ísis, rodeada pelas 12 estrelas fixas. As 12 estrelas fixas são os 12 signos dos zodíacos. O zodíaco, no teto dessa nossa biblioteca, é o que eu quero apresentar a vocês, sobre os 12 pontos de vista filosófico. E para que sirva de base para observações de outros quadros, mesmo que para isso nós levemos muitos anos. Assim como o Sol percorre os signos do zodíaco, iluminando a Terra de 12 ângulos diferentes, o homem não deve apegar-se a um único ângulo. O estudioso dos assuntos espirituais deve retomar a sensibilidade interna, reconquistar conscientemente e voluntariamente, vivenciar as diferentes concepções do conhecimento para se chegar a uma verdade. O ano, como o dia, tem um ritmo próprio, e senti-lo significa tornar-se mais completo, mais rico e mais seguro. O ser humano é um produto do cosmos, e onde quer que atue a consciência, as forças cósmicas são sempre ativas e dominadoras. As forças dos planetas e das estrelas fixas concorrem na formação dos elementos sutis que darão forma ao ser físico antes do nascimento. Essas mesmas forças zodiacais atuam também na alma do homem. Cada signo do zodíaco rege uma parte do corpo humano, influencia nas virtudes e nos pontos de vista filosóficos. Então, Áries domina a cabeça, o idealismo. Touro, a laringe, o racionalismo. Gêmeos, a região da simetria, a matemática. O Câncer, o tórax, o materialismo. O Leão, o coração, sensualismo. A Virgem, o plexo solar, o fenomenalismo. A Libra, as ancas, o realismo. Escorpião, os órgãos de reprodução, o dinamismo. Sagitário, a coxa, o modernismo. Capricórnio, os joelhos, o espiritualismo. Aquário, as pernas, o pneumatismo. E Peixes, os pés, o psiquismo. Então, isso é um conhecimento, assim, bem superficial, mas que vale a pena a gente ter uma noção sobre tudo isso. As características desses signos, né? Que é bem forte. Então, o idealismo, sob o ponto de vista de Áries, que representa na filosofia o idealismo, o símbolo é tudo para eles. Quer que todos o conheçam e vive dentro de cada um. Em sua cosmovisão,
o idealista, concedem um justo lugar aos símbolos universais. Contudo, opinam que a vida no mundo precisa ser impregnado pelo ideal, não derivado da matéria, mas que esse símbolo seja a força motriz central, onde a alma humana possa orientar-se a fim de reconhecer neles um significado, uma razão de ser. O idealismo alcança seu pleno significado ao enfatizar quão sem propósito e sem sentido seria o mundo se as ideias, os símbolos não passassem de imagens fantasiosas e não fossem fundamentadas em processos cósmicos reais. O segundo racionalismo, para o touro, racionalismo, os símbolos, só será admitido por ele de forma racional. Irá considerar somente o que se possa expressar exteriormente, com gestos, som, luz, cor, etc. Descarta as ideias ou símbolos que necessitam de intuição ou mediante inspiração para captar o seu significado. O terceiro, o matematismo, Gêmeos, é o servo da matemática do universo. Tudo deve ser contabilizado, quantificado e cuja complexidade possa ser calculada. Ele não consegue explicar os símbolos como uma simples sensação, nem mesmo falando sobre uma vivência da alma. Quantas lâmpadas iluminam o zodíaco, quantas vezes aparece o símbolo do círculo, as colunas, as 4 palavras, harmonia, amor, verdade e justiça, 4 raios, 8 raios, 12, 33 degraus. Para ele, Gêmeos é o número, a quantidade. Materialismo, o canceriano. Para o materialista, é difícil crer no espiritual. Para ele, só é comparável o que se possa ver e tocar. O que ele afirma vale, em primeiro lugar, para o mundo material e as suas leis. Estará preocupado com os custos desses símbolos. O preço que aquilo custou, quanto foi gasto e essas necessidades materiais. Para o leão, o sensualismo, a simbologia só é compreendida através das impressões transmitidas pelos sentidos. Ver, ouvir, apalpar, etc. Virgem, o fenomenalismo. Para o fenomenalismo, a sua orientação é feita pelo mundo que o cerca, mas não crê que ele seja real. Para ele, tudo é fenômeno. Os símbolos não são reais, fazem parte de uma ideia fenomenal. Para a Libra, o realismo, os símbolos são formas que ele acredita porque ele vê. Só reconhece o que pode ver e pensar a respeito. Se no mundo só existe realmente matéria, ou então só espírito, é uma questão com a qual a capacidade cognitiva do ser humano não pode relacionar-se. Para o escorpião, o dinamismo, o símbolo é para ele algo que só se explica pela existência de uma força magnética extrasensorial invisível que permeia tudo. São incapazes de aceitar diferentes níveis de simbolismo e nem se satisfazem em perceber o que se apresenta no mundo exterior. O monadismo, Sagitário, para os mônades, a compreensão dos símbolos não vem da influência de uma realidade externa, mas de um desenvolvimento da sua própria consciência. Segundo Leibniz, é o princípio de todas as coisas. É a substância simples, dotada de percepção e de tendência ativa indivisível, que entra na composição de todos os seres. Segundo Pitágoras, compreende o espírito e a matéria sem separação alguma. É o próprio Deus. É o uno manifestado. É um organismo ou unidade orgânica diminuta e simples de natureza psíquica, dotada de intuição e percepção rápida de qualquer objeto, e que muda de uma percepção para outra de forma
a se agregar harmonicamente por determinação da divindade, constituindo as coisas de que a natureza se compõe. O espiritualismo de Capricórnio, este símbolo vem do espírito. A concepção espiritualista diz: a representação exterior existe, mas apenas como manifestação do espírito, que é a sua fonte de origem. A matéria é somente maia, é ilusão. O mais real é o espírito. O pneumatismo. O aquariano vê os símbolos como um sopro divino. Adepto das seitas médicas, que na antiguidade atribuía ao pneuma diversas funções orgânicas, pneuma, sopro, alento, admitia-se que tudo se formava com base no ar, ou com o auxílio deste. Era considerado como espírito vital, atribuindo-se-lhe a natureza de calor inato, funções respiratórias, circulatórias e nutricionais. O conceito era uma mistura de noções religiosas, filosóficas e científicas. Se reconhece ser um ente psíquico cognitivo ligado à natureza humana, mas com uma só entidade espiritual, sem hierarquia celeste. E por último, o psiquismo dos peixes. Para se explicar os símbolos, é necessário que se tenha um conjunto de caracteres psíquicos de um indivíduo, de um conjunto de fenômenos relativos à alma. Esses símbolos não podem simplesmente estar numa parede. Eles não possuem em si força para atuar. Necessitam de entidades espirituais às quais estejam vinculadas. Então vejam, meus irmãos, como nós temos que aplicar em nossa ordem esses conhecimentos de harmonia, amor, verdade e justiça diante de tantos pontos de vista, todos verdadeiros na realidades, corretos, verdadeiros, cada um no seu ponto de vista. Então nós não temos que ficar discutindo coisas, nós temos que entender, nós temos que conviver com tudo isso, estudar, para que a gente possa viver realmente as colunas da nossa venerável ordem. Então, entrar em harmonia com todos esses conhecimentos, entrar em harmonia e verdade, buscar essas verdades, buscar essa justiça que existe em cada um deles. Todos eles têm suas razões, todos eles têm o seu fundamento, e nós devemos estudar isso, aplicar na nossa vida diária, usando as colunas da nossa ordem, para vivermos em harmonia, em amor, em verdade e em justiça, com toda a humanidade e com todos os seres. Muito obrigada.